quem é Ali Khamenei? Ele não aparece tanto na TV quanto os presidentes, mas nenhuma decisão no Irã acontece sem a palavra dele. Você vai conhecer a trajetória, o poder e as estratégias de Ali Khamenei, o temido líder supremo do Irã, um dos líderes mais influentes e perigosos do Oriente Médio. Entenda como sua figura molda a política internacional e por que seus discursos causam tensão no mundo islâmico. Neste vídeo, você vai entender quem é Ali Khamenei, o temido líder supremo do Irã. O homem que comanda exércitos, controla a religião, a política que desafia potências como os Estados Unidos e Israel. Descubra como ele chegou ao poder, quais são suas ideologias, e por que o mundo inteiro observa cada movimento gerando tensão e receio. Ali Khamenei é o homem mais poderoso do Irã. Desde 1989, ele é o Ayatollah, máxima autoridade política e religiosa do país de 90 milhões de habitantes. Khamenei é apenas o segundo líder supremo do Irã desde a Revolução Islâmica de 1979, quando foi derrubada a monarquia do Shah Mohammad Reza Pahlavi, um governo que era apoiado por potências como Estados Unidos e Reino Unido. Os Estados Unidos, que recentemente se envolveram no conflito entre Irã e Israel depois de bombardear instalações nucleares iranianas, chegaram a levantar a possibilidade de uma troca de regime que depusesse o Ayatollah. Khamenei mantém um ferrenho discurso anti-imperialismo, ao mesmo tempo em que é criticado por entidades de direitos humanos por reprimir com brutalidade a dissidência no Irã. Eu sou João Felete da BBC News Brasil e neste vídeo eu conto quem é Ali Khamenei, que poder ele tem como Ayatollah e quais as forças que se opõem a ele. Khamenei tem 86 anos, nasceu em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã, e vem de uma família xiita, ramificação do Islã, que é majoritária no Irã. Os iranianos nascidos depois de 1989 nunca tiveram outro chefe de Estado que não ele. Naquele ano, Khamenei foi nomeado por um conselho de clérigos como líder supremo do país, depois da morte de Ruhollah Khomeini, o Ayatollah fundador da República Islâmica do Irã. Um dado importante é que, antes da República Islâmica fundada pela Revolução de 79, o Irã era uma monarquia constitucional sob o comando de Reza Pahlavi, que governou o Irã com mão de ferro durante quase 4 décadas. Os líderes da Revolução destronaram Pahlavi e desde então têm o controle do país. Os herdeiros da dinastia Pahlavi até hoje insistem em retomar o poder. Mas eu volto a falar disso já já. Bom, antes de se tornar líder supremo, Khamenei foi eleito presidente entre 1981 e 1989, bem durante a época da guerra Irã-Iraque. Naquele momento ele já adotava uma retórica anti-Estados Unidos ao prometer acabar com o que chama de desvios da democracia liberal ocidental. Khamenei também é um forte antagonista de Israel. E quais os poderes de Khamenei? Ele é a autoridade máxima. Além de chefe de Estado e comandante-chefe, o Ayatollah tem autoridade sobre a polícia e também sobre a chamada Polícia da Moralidade, órgão conhecido, entre outras coisas, por patrulhar se as mulheres iranianas estão vestidas de acordo com as regras islâmicas do país. E Khamenei também controla o poderoso corpo da Guarda Revolucionária, encarregado da segurança interna do Irã, e a ala voluntária chamada de Força de Resistência Basij, grupo usado para combater a dissidência no Irã. Khamenei está, portanto, hierarquicamente acima do presidente do Irã, que é chefe de governo, da justiça, do parlamento e de todas as forças policiais e militares. O poder do Ayatollah já foi questionado em vários momentos. Por exemplo, durante a polêmica reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad em 2009, que desencadeou uma das maiores ondas de protestos desde a Revolução de 79. Khamenei, que apoiava Ahmadinejad, ordenou a repressão aos manifestantes, o que deixou dezenas de mortos e levou milhares de iranianos à prisão. Em 2022, veio mais uma grande e longa onda de protestos contra o regime, desencadeada pela morte de Mahsa Amini, jovem que morreu sob custódia da Polícia da Moralidade, depois de ser detida por supostamente não usar o véu islâmico de modo correto. A repressão a esses protestos, que pediam mais liberdades individuais e mudanças na estrutura de poder do Irã, também foi dura. E fora do Irã também existe um movimento de oposição ao regime de Khamenei. Uma das figuras mais conhecidas e polêmicas é o herdeiro da dinastia Pahlavi e filho do Shah deposto em 79, Reza Pahlavi, que mora nos Estados Unidos. Ele herdaria o trono do pai, mas depois da queda da monarquia, sua família foi para o exílio e nunca mais voltou ao Irã. Pahlavi é crítico recorrente de Khamenei e propõe liderar ele mesmo a mudança de regime no Irã. This is the opportunity that we've been waiting for all this time, and I think the hour now, as I said in my speech, this is our Berlin Wall moment. Mas analistas afirmam que Pahlavi não conta com uma base popular de apoio dentro do Irã, e isso em parte deriva da imagem negativa
que muitos iranianos ainda teriam sobre o regime do Shah, na época acusado de violações de direitos humanos, corrupção e de usar o aparato estatal para reprimir a oposição. Outro grupo dissidente relevante é a Organização dos Mujahedins do Povo Iraniano, conhecida pela sigla OMPI ou MEK, no idioma persa. Esse grupo político é inspirado em ideias marxistas, opera no exílio e é considerado terrorista e traidor pelos seguidores do regime islâmico iraniano. O grupo chegou a ter um braço armado, acusado de cometer atentados no Irã nos anos 80 e 90, mas foi desarmado no início dos anos 2000. A União Europeia chegou a classificar o grupo como uma organização terrorista até 2009 e os Estados Unidos fizeram o mesmo até 2012. A União Europeia chegou a classificar o grupo como uma organização terrorista até 2009 e os Estados Unidos fizeram o mesmo até 2012. Mariam Rajavi, integrante desse movimento, hoje comanda o Conselho Nacional de Resistência Iraniana, sediado na França, uma coalizão de movimentos opositores. Mas alguns críticos dizem que a oposição no exílio ainda não tem uma frente plenamente unida para se contrapor ao regime islâmico. Mas os mujahedins tampouco têm o apoio de muitos iranianos, pela proximidade que o grupo teve com o regime iraquiano de Saddam Hussein nos anos 80. Ou seja, Ali Khamenei se mantém como o homem mais poderoso do Irã há 3 décadas, com o controle de um regime que deixou pouquíssimo espaço para qualquer tipo de oposição interna. Mas os problemas econômicos do Irã, a demanda por mais liberdades individuais e, mais recentemente, as ofensivas militares de Estados Unidos e Israel podem, segundo analistas, ter enfraquecido essa estrutura de poder. Khamenei estaria, no momento em que eu gravo este vídeo, num esconderijo para se proteger de uma possível tentativa de assassinato por parte de Israel. Ele apareceu num comunicado televisionado em 26 de junho, dizendo que nada de significativo aconteceu com as instalações nucleares atacadas pelos bombardeios americanos e prometeu retaliar eventuais ataques futuros. O serviço persa da BBC explica que Khamenei vai encontrar agora um cenário diferente, mais desafiador dentro do Irã, com movimentos de dissidência dentro do próprio regime, que podem escalar para uma ameaça mais direta a seu poder. Os próximos passos disso a gente vai continuar acompanhando. Obrigado pela audiência e até a próxima.